Saudações, senhoras e senhores, aqui é o irmão Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Mais uma vez estou aqui eu com o seminarista Lucas Costa para falar sobre as diferenças entre o missal de São Pio X, ou de 51, e o missal de João 23, ou de 62. Né? Passaram-se aí de um para o outro 11 anos, mas muita coisa mudou, né, de um missal para o outro, embora ambos os missais sejam utilizados por sacerdotes, né, ditos tradicionais, né, que celebram a missa de sempre, a missa tridentina em latim. Então, para o fiel leigo que está chegando, muitas vezes não vai perceber essas diferenças, mas é importante a gente mencionar essas diferenças para que se veja o que é realmente a missa de sempre, o que é a missa católica, substancialmente católica, e o que já é uma missa já meio modernista, já em transição para o que será depois a missa nova, que os tradicionalistas em geral não estão dispostos a ir, porque sabem que tem problemas, né, problemas bastante notórios e graves. Muito bem. Então, a gente começa essa segunda parte mostrando para vocês isto aqui, que é um missal, não é um missal de altar que o padre utiliza, né, mas é uma versão simplificada para os fiéis, é o missal dos fiéis. Então, essa é uma edição que tem em português, claro, impressa aqui no Brasil, em português latim, que contém as orações do missal de 62. Tá? Então, a maioria das pessoas que vem à missa tridentina com o missal, porque esse aqui já está impresso em português, usam este aqui, que é o de 62. Então, esse missal de 62, nós já vimos no primeiro vídeo, vamos continuar vendo agora, ele tem problemas. Sim. Ele tem problemas, ele já começa a apresentar já o que depois vai ser realmente colocado em toda a sua no máximo, né? No máximo com o missal de 69, mas ele já apresenta questões de modernismo, de ecumenismo, como nós estamos vendo e vamos ver, né? Passa a palavra agora para o senhor para a gente poder examinar melhor este missal de 62 a partir do cânon, né? Sim. Eu coloquei isso aqui que vamos usar mais tarde. Isso. Porém, vamos começar agora no cânon. Bom, o cânon sempre foi imutável desde o Papa São Gregório Magno. Sim. São São Gregório todos... Magno até o século bem início do século VII, né? Final do século VI, início do século VII. Então, isso aí o cânon, ele acrescentou apenas uma frase, parece. Uma pequena frase. Sim. E até 1962 estava sem nenhuma mudança. Porém, essa reforma de João 23 foi acrescentado o nome de São José. Uma mudança que algumas pessoas pensam, o nome de piedoso, São José sim. é piedoso, é um santo. Porém, Um grande santo. o cânon já deixa de ser uma regra imutável. Sim. Tem também um fato importante nessa questão, já olhando para o aspecto doutrinal, litúrgico doutrinal, é que no cânon estão apenas nomes de mártires. Sim. Não é? Quando se trata de santos, simplesmente são nomes de mártires. São vários mártires que são mencionados, romanos, não é? E ali agora você começa a colocar o que não é da natureza do cânon conter, não é? É claro, tem a Santíssima Virgem Maria, que é a rainha dos mártires, mas no mais, todos são todos mártires, né? Então você já vê algo que foge da natureza do cânon, e é bom a gente observar, né, quando a gente fala cânon, a palavra cânon, ela quer dizer algo fixo, né? Quer dizer, um conjunto fixo de alguma coisa. Quando a gente fala, por exemplo, de cânon bíblico, fora aqui do uso litúrgico, falando da Sagrada Escritura, cânon bíblico, eu estou falando daqueles livros que constituem a Sagrada Escritura, que são reconhecidos pela Igreja, não é, como inspirados por Deus a seus autores. Então, aqueles livros ali, eles não vão mudar, você não vai acrescentar um outro livro, colocar um outro... Não. Aí já deixa de ser um cânon, começa a ser uma outra coisa, né? Começa a ser uma lista que vai aumentando e diminuindo. Não, isso não é cânon. Então, a partir daí o cânon já começa a se tornar aquilo que depois vai ser a tal da oração eucarística. Sim. Né? Que aí começa assim, uma pequena introdução, depois ele vai se transformar numa outra coisa, que é a oração eucarística. Sim. Bom, inclusive, um desses institutos que eram de Ecclesia Dei, recentemente publicaram um artigo que eu ainda pretendo ler,
comentando sobre o nome de São José inserido no cânon. Inclusive, eles Interessante. usam este argumento para não usar esse missal. O de 62? Isso. Muito bem. Eles usaram esse ano. Acrescentou o nome de São José, então vamos usar o de São Pio X. Perfeito. Não, pelo menos Já é alguma coisa. Já é alguma coisa, Sim. sim. Claro que, se os nossos problemas fossem apenas litúrgicos, né? Seria já um grande problema, porque a liturgia é a lei da oração que vai regular, de certa maneira, a lei da fé. Né? Tem essa inter-relação. É muito importante a liturgia. Mas a gente sabe que o problema é ter um mundo aí fora, tem impregnado das heresias, né, do modernismo, do ecumenismo, que a gente precisa combater também. E que eles ali celebrando a sua missa, mas consentindo com essas falsas doutrinas que estão pregadas aí pelos seus aliados, né, que celebram a missa nova, a missa de Paulo VI, que contém essas coisas, realmente eles não estão ajudando a promover o catolicismo integralmente. Sim. Bom, aqui nós pulamos já para comunhão. Comunhão, sim. Bom, João 23 suprimiu o confítio antes da comunhão, ou seja, antes dos fiéis comungarem, se reza novamente o confítio, o padre dá a absolvição e depois é dada a comunhão. Sim, Então, que é o mesmo confítio que é dito no começo da missa. Isso. Esse confítio é como uma preparação para a comunhão. Sim. Então, no estado de João 23, ele desapareceu. Desapareceu por completo. De Sim. modo que, quem já assistiu o primeiro vídeo, que vê que eu falo no começo das orações ao pé do altar, então em alguma missa que não tem orações ao pé do altar, então no estado de João 23, essa missa não tem confítio nenhum. Não vai ter. E não tem as orações ao pé do altar e nem antes da comunhão. Ou seja, vou dar um exemplo, principalmente na quarta-feira de cinzas, já inicia a penitência, então justamente nesse dia... No dia da penitência não vai não ter tem confissão. o confesso a Deus Todo-Poderoso, né? Que é justamente um ato de arrependimento, de contrição feito na missa. Né? E outra coisa importante do Confiteor, né? Que a gente tem que mencionar também, que as pessoas às vezes não percebem, ali está mencionado o nome da Santíssima Virgem, sempre Virgem Maria, né? De São João Batista, de São Miguel Arcanjo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, ou seja, também está a devoção da igreja pelos santos. Né? E não tem vós, irmãos e irmãs, como é no caso da missa nova, não, é ao padre, né? Se diz ao padre, né? E a vós, pater, né? Sim. Então, isso já é uma grande diferença. Então, já se perde essa noção do culto aos santos, sabe, os nomes mencionados dos santos, né? E depois a questão do sacerdote, voltar para o sacerdote. Que ali está agindo como um juiz. Como um juiz, dando a absolvição. Né? Então, muito importante esse ponto. E isso é o uso também dos tradicionalistas em geral? Eles seguem isso aí? Eles omitem o conflito antes da comunhão? Como é que é? Então, os padres da Associação São João Maria Vianney seguem isso. Seguem. Não Pelo tem. Pelo menos no missal Jesus 62 segue, então eles não rezam conflito. Porém, outros lugares, como por exemplo a Trindade de São Pio X e a dita Resistência, que apesar de usarem o missal de 62, eles colocam o conflito ali, que não faz parte. Não faz parte, porém, das rubricas. Eles colocam como se houvesse. Então, é claro, por quê? Porque ninguém quer ter fidelidade à tradição dos anos 60. Né? Porque é disso que se trata. Então, assim, você deixa de ter uma fidelidade à tradição verdadeira, antiquíssima, católica, né? Que ninguém pode pôr defeito nisso aí, ninguém sem juízo pode pôr defeito, e você vai ter uma fidelidade à tradição dos anos 60. Quem se anima, que católico tradicional se anima a seguir uma tradição que às vezes é mais nova que a avó, né? Então é complicado, é compreensível, porém não é justificável. Não é justificável porque, bem, eles estão seguindo o missal, eles deviam seguir aquilo ali. Não, eles falam. E principalmente alguns que falam da gente que são desobedientes, exato, não querem obedecer incoerência coisas, e eles mesmos não obedecem. Não obedecem o que eles dizem seguir, sim. Uma contradição. Sim. Bom, já no final da missa, depois de dita a última oração, que é o pós-comúnio, ou seja, depois da comunhão, quando o padre vai dar a bênção, ele diz Dominus Vobiscum,
o assistente responde, o et cum spiritu tuo, Uhum. e se diz o item missa est. Perfeito. Bom, nas missas da quaresma, do advento ou de algum dia de penitência, no lugar do item missa est, se diz o benedicamus domino. Uhum. E o item missa est fica apenas para as missas festivas, de santos. Isso porque houve uma época em que o item missa est ele começou a ter uma conotação festiva Uhum. associado ao canto do Glória. Sim. Então, normalmente é isso, tem essa correlação na missa, essa questão do Glória e do item missa est. Uhum. Então, quando uma coisa está, os dois estão juntos, porque o que? Esse caráter mais alegre, porque ele tem aqueles cantos bonitos do item missa est, Sim. nós conhecemos, né? Então, e aí muda no missal tradicional, São Pio X. Inclusive nos primeiros séculos, o Glória e o item missa est era somente o bispo que dizia. Os padres não diziam Glória e nem o item missa est, diziam benedicamus domino mesmo. À medida que foi se introduzindo o costume dos padres também rezarem o Glória, também se foi introduzindo o item missa est. Uma correlação bem interessante. Uhum. Bom, e para terminar a missa, o último evangelho. No missal de São Pio X, ele é sempre dito, em qualquer missa, sem exceção. A maioria das vezes é o início do Evangelho de São João, ou quando pode acontecer de duas festas caírem no mesmo dia, como disse no outro vídeo, além das orações adicionais, Isso, comemorações. também se pega o Evangelho da outra missa de, como posso dizer, uma classe classificação inferior, sim. E se usa como o último evangelho da missa. Sim, mas em geral, né, assim, normalmente, regra geral, é o Evangelho de São João, que inclusive é o Evangelho de exorcismo, um Evangelho poderoso, né, que tem também essa conotação aí de exorcismo, de proteção, né, aos fiéis. Sim. E o que aconteceu com ele? Bom, o último evangelho próprio, como é o caso de se ocorrer duas festas ao mesmo tempo, desaparece. Nunca tem evangelho próprio, vai ser sempre o de São João. Sim, é a mesma. Assim, segue a lógica daquilo que aconteceu com as orações. Não vai ter mais as orações, também não vai ter mais o evangelho, seria próprio para a festa inferior. O último evangelho próprio some, e também o último evangelho segundo São João some em algumas festas, como por exemplo na terceira missa do Natal, domingo de Ramos, sábado santo, nas missas de Réquiem, se depois da missa for ter a absolvição, a procissão até o cemitério, então se retira também o último evangelho. Logo ele que evangelho que expõe claramente a divindade do Nosso Senhor. Exato. Não parece que querem esconder isso. Exato, ele foi introduzido precisamente em lugares, a princípio, né, onde havia heresia ariana, que negava a divindade do Nosso Senhor. Então ele foi introduzido por conta disso. E ele é odiado particularmente pelos liturgistas modernistas, porque ele é a última adição feita à missa, ao ordinário da missa. Então, como a última adição feita, embora já seja bastante antigo, né, mas como a última adição feita, isso foi lá no século XV, se não me engano, por aí, oficialmente, já era usado em toda parte, mas oficialmente no século XV, então eles já estão com a ideia de teoria da corrupção, que houve uma corrupção na liturgia romana, tudo mais, que é uma ideia protestante, que eles usam, não é? Então, aí eles detestam esse segundo evangelho, não é? Assim como o demônio detesta, curiosamente, né? Tem essa semelhança entre eles, o demônio e eles detestam esse segundo evangelho, e assim eles vão pouco a pouco tirando ele, né, de vista, sim. E o que mais que nós temos de diferente, então? Que são das festas, né? Bom, sim. Bom, já terminamos a missa, agora vamos ver algumas coisas gerais e também as festas. Bom, perfeito. Realmente em todas as missas que se usam no Missal de São Pio X, o padre reza a missa, são em 3 tons de voz diferentes. Ou seja, cada oração de um jeito. Algumas todos
escutam, outras são secretas, outras é audível apenas aos assistentes. Então são esses 3 tons de voz. 3 níveis. Sim. Bom, no missal de João 23, um desses sons foi suprimido, no caso que era audível apenas aos assistentes, então ficou apenas o tom secreto e o audível a todos que estão na missa. Então, de 3 sons de voz, nós temos agora apenas 2 no missal de João 23. Também outra coisa, durante a missa, todas as vezes que o padre fala o nome de Nosso Senhor, ele faz uma inclinação direta à cruz ou ao tabernáculo onde está o Santíssimo Sacramento. Isso é retirado. Ele faz a inclinação ao nome de Nosso Senhor, ainda continua, porém ele não se volta à cruz. Então, já menos reverência, né, aos objetos sagrados na Santa Liturgia e também, por conseguindo também a presença real. Sim. Não é? Sim, que estão na mesma direção, inclusive, né? A cruz e o sacrário. Sim. Bom, e coisas gerais são isso. Agora, tratando de um tema da Semana Santa, que inclusive já tem 4 vídeos feitos sobre o assunto, mas a gente porém, insiste. Um assunto volta no missal de 62 e também volta em 2008. Então, vou até pegar esse missal aqui. Bom, é assim, né? O que já na época era uma coisa que já era um liberalismo, hoje em dia, que todo mundo é extremamente liberal, já é uma coisa muito radical e tem que ser mudado até mesmo esse missal já modificado. Sim, é assim. É o que nós vamos ver. Bom, vou contar brevemente a história e depois eu vou comparar as 2 orações. Bom, para relembrar o vídeo sobre Sexta-feira Santa, nas orações solenes, tem uma própria que é feita pelos judeus. Pelos judeus, Bom, em 55 foi modificada, não no texto, mas que nessa oração também se ajoelha. Ou seja, todas as orações solenes, os fiéis junto com o padre se ajoelhavam em determinado momento da oração e levantavam. Porém, não se ajoelhavam na oração pelos judeus. O motivo eu expliquei no vídeo sobre a Sexta-feira Santa. Porém, em 55, isso foi adicionado. Também se passou a se ajoelhar na oração pelos judeus. Bom, porém, as mudanças não pararam aí. Em 62, foi retirada a palavra pérfidos da oração. Pérfidos, que quer dizer hipócrita, infiel, traidor, tudo isso sobre os judeus, principalmente o que eles fizeram, no tempo de deicídio. Isso. E foi retirada essa palavra. Ficou só oremos pelos judeus. Então, temos uma diminuição sobre o que a igreja queria expressar nessa oração. Sim, porque agora a gente não quer mais parecer, entre aspas, né, antissemitas. E a questão aqui do ser antissemita é algo que precisa ser clarificado, porque se envolve nessa palavra, o mesmo que acontece com a palavra fascista ou com outras palavras, né, que são simplesmente tudo que há de ruim. Elas não têm uma definição clara. Então, nessa conotação que está se colocando, o ser, entre aspas, antissemita é ser como São João, como Nosso Senhor Jesus Cristo, como São Paulo Apóstolo, ou seja, ser cristão. Então, por quê? Porque nós vemos Nosso Senhor condenar os fariseus, que são os que precederam ao judaísmo, a sinagoga de hoje, não é? Que ainda continua a negar, né, persistentemente, contra os fatos e os melhores argumentos, a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, e a sua missão como verdadeiro Messias. E assim, dessa maneira, eles querem calar com essa pecha de antissemita a voz do Evangelho, a pregação da igreja. E isso é inadmissível. Né? Nós não podemos deixar de ensinar o que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, o que São Paulo diz, quando São Paulo diz que a ira está sobre eles.
São Paulo, isso está na Bíblia. Nosso Senhor mesmo fala que eles são filhos do demônio. Filhos do demônio. Ele diz isso claramente. Então, nós não podemos, pela nossa fé, né, por saber o que é nosso Senhor e o que são os apóstolos, que são porta-vozes da revelação divina, né, para a salvação de todos nós, inclusive dos judeus, deixar de proclamar a verdade, uma verdade que, se for ouvida, pode realmente salvá-los. E isso é importante. Né? Agora, se eles não ouvem essas palavras, não são só nós que acabamos prevaricando do que é o nosso dever de falar a verdade, confessar nosso Senhor Jesus Cristo publicamente, mas eles mesmos perdem a oportunidade de salvar-se, porque a salvação está em Jesus. Né? Sim. Muito bem, então essa modificação já tem visto o quê? A não ser mal visto, né? Não ser mal entendido e não ser politicamente incorreto. Né? Daí tem que tirar o pé, senão a gente vai soar mal. Sim. Né? Sim, muito bem. Sim. Aí depois, com a missa nova, essa oração foi mudada completamente. Radicalmente. Depois, quem quiser pesquisar, inclusive no site do Controvérsia, tem a diferença entre as duas. Isso, tem um artigo chamado Traindo a Cristo Crucificado. Importante. Mas a gente provavelmente vai fazer vídeo sobre isso também. Sim. Em breve, se Deus quiser. Bom, e essa é uma mudança que ela não parou nem na missa nova. Porque em 2008, depois de Bento XVI ter promulgado o motu proprio Sumorum Pontificum em 2007, sim, foi feita uma grande modificação na oração pelos judeus de 62. Ou seja, muitos dos padres que usam esse missal de 62, na Sexta-feira Santa, usam uma oração que foi modificada em 2008 por Bento XVI. É uma oração nova para não ofender. Né? O motivo, claro, os chefes, né, os patrões de Bento XVI, que são o pessoal da Sinagoga de Roma, ligaram, né? Ligaram lá para o Vaticano, ligaram para a Cúria e disseram, não, vocês estão fazendo antissemitismo, vocês estão... Né, discurso de ódio, toda aquela história, né? Agora a gente não pode mais falar do Evangelho de Nosso Senhor, das suas verdades, porque infelizmente a gente descobriu, né, graças aos judeus aí que tem um véu no coração, que são cegos, né, graças a eles a gente descobriu agora que os evangelistas eles eram antissemitas, eles estavam errados e tudo mais, né, eram preconceituosos, etc. Sim. Inclusive essa oração modificada é encontrada nesse missal olha aqui, só, estamos aqui, de volta. Dom Fernando Rifan. Está aqui a assinatura dele. Olha aí, está aí. Ferdinando Arias Rifan. Uhum. Da Administração Apostólica Pessoal, São João Maria Vianney. Os padres de Campos, né? Isso, Campos, 31 de agosto de 2015. Quando eles lançaram esse missal aqui, que foi em 2015, ele veio com a modificação de 2008. Isso, então assim, você que é possivelmente um pai de família, enfim, ou que, sei lá, tem a sua avó em casa, sua mãe, né? Então você com esse missal aqui, só para esclarecer, né? Na Sexta-feira Santa, qual é a tradição que você tem? Você tem uma tradição de 12 anos, né? É essa tradição, quer dizer, isso é estelionato, isso é enganação. Você compra um missal aqui, mas, bom, olha, isso aqui é tradicional, quanto latim, olha, né? Não tem muita ilustração. Mas tem aqui ilustração, tudo tradicional, tal, aparentemente. Então, você pensa, vou comprar isso aqui, estou comprando o que a igreja sempre viu. Sempre. Não, a sua tradição, talvez, né, ela é mais nova que a sua filha, é mais nova que a sua mãe. Então, que tradição? Isso é enganação, né? Traição, como eu falo. Mas, então, como que é essa oração aí, o senhor poderia nos... Sim. Primeiro eu vou ler a sim? oração do missal tradicional de São Pio X, claro, e depois vou comparar com essa de 2008. Vamos ver. Bom, a oração do missal de São Pio X. Bom, começa. Oremos também pelos pérfidos judeus, para que o Senhor lhes tire de cima do coração o véu, que reconheçam conosco nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Onipotente e eterno Deus, que não recusais misericórdia mesmo aos pérfidos judeus, ouvi as preces que, por causa de sua cegueira, os dirigimos, a fim de que, reconhecendo a luz de vossa verdade, que é Cristo, sejam enfim arrancados das suas trevas. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, e conclui a oração. Agora, essa oração de 2008. Sim. Rezemos pelos judeus. Que Deus Nosso Senhor ilumine seus corações para reconheçam Jesus Cristo, Salvador de todos os homens. Oremos. Deus onipotente e eterno,
vós que quereis que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, concedei que, entrando na plenitude dos povos em vossa igreja, todo Israel seja salvo. Ou seja, ela já está incluindo aí uma ambiguidade. Não é? Quer dizer, não é algo que fica claro necessariamente que eles tenham que abandonar uma cegueira, que eles estejam errados e eles têm que voltar a ser certo, para o caminho certo. Tem que converter, mudar de direção, que é o que quer dizer converso. Né? Mudar de direção não é algo que eles têm que agora apenas se aperfeiçoar, né? Dar um passo a mais, como se eles não tivessem uma negação, né? Um ato assim de a verdadeira afronta à majestade divina. Não, eles têm que só ir para frente. Assim, só está faltando dar mais um passo. Como assim? Que progresso que há entre a negação e a afirmação? Eu queria saber que grande... Quer dizer, se eles continuarem progredindo na situação que eles estão, mais plenitude não sei o quê, eles vão ficar piores. A ideia é uma verdadeira conversio a Deus. É isso que tem que acontecer. Muito bem, isso estava muito claro na oração pré-reforma litúrgica de 51 de São Pio X, e agora aqui já fica algo extremamente ambíguo. Né? E para quem ainda pergunta, mas por que mudaram isso? Por motivo? Bom, isso eu posso responder que vocês podem encontrar essa resposta. Tem um vídeo no Controvérsia sobre isso. Tem, A ascendência judaica de Bento XVI. Também esse fator, né? Ele é descendente de 9 rabinos, né? Descendente de 9 rabinos. Você imagina, a pessoa tem isso, né? Quer dizer, não é algo por acaso, algo remoto. Você tem isso, bom, claro, ele pode se converter e tudo mais. Porém, ele tem um laço com a sinagoga, não é? E se a gente não pode afirmar, né, com toda evidência que há um infiltrado, um criptojudeu e tudo mais, mas pode-se suspeitar. Mas, o que nós temos, claro, são os atos dele falando por isso. Ou seja, ele está promovendo mais as coisas da sinagoga, o que favorece a sinagoga, do que o que favorece a igreja, o crescimento da igreja. Isso é importante salientar, sim. Bom, esse tema da Semana Santa que acabou voltando, nós encerramos aqui. E agora vamos tratar das festas do calendário. Bom, primeiramente, poder dizer que muitas festas ou foram abolidas ou rebaixadas de sua dignidade, de modo que, na Quaresma, a maioria dos santos das festas desapareceram. Claro, e isso inclusive, São Tomás? Sim. São Tomás de Aquino? Nunca mais vai ter a missa dele, porque agora na Quaresma a prioridade é para o dia de semana. Sim, não vai ter mais festa de São Tomás. No de João 23. Isso. Que é algo impressionante. Rebaixaram a maioria das festas, então não existe mais comemoração do santo, não tem mais orações adicionais, se esquece completamente do santo. Desses santos. Bom, vou tratar de umas festas que foram especialmente abolidas. Bom, primeiro, a Cátedra de São Pedro em Roma foi abolida. Cátedra de São Pedro em Antioquia, também abolida. E fizeram uma que é somente Cátedra de São Pedro. Ou seja, você tinha duas que eram festas que tratam das prerrogativas papais. Então, a gente então já não vai estar aqui. Já não vai estar Essa distinção já não vai estar aqui. Já não vai estar aí. Exato. E é precisamente isso, né? É algo que salienta as prerrogativas do Romano Pontífice, né? A sua autoridade, toda a missa segue as orações que salientam, né? O poder das chaves. Isso agora já não vai estar aqui, né? Nesse aparentemente tradicional missal. Bem, sim. Outra festa é a invenção da Santa Cruz. É quando um milagre, Santa Helena conseguiu identificar qual era a verdadeira cruz do Nosso Senhor. Isso, invenção aqui quer dizer encontro. A invention em latim quer dizer encontrar. Sim. Essa festa também foi abolida. Porque é algo mitológico, folclórico, sem fundamento. Milagre, não deve acreditar nessas coisas assim, supersticiosas. É assim, é uma mentalidade já pagã, já é uma mentalidade naturalista, uma mentalidade racionalista, que não é de Deus. Aí já começa esse negócio. Sim. Também foi abolida São João, a Porta Latina, que é a festa de quando São João Evangelista
São João Evangelista Isso foi martirizado. apesar de ter saído ileso, porém foi martirizado em óleo fervente. Colocaram ele numa caldeira com óleo fervente, ele foi martirizado ali. Isso. Então essa festa E ele também... saiu rejuvenescido, né? Era para sair todo deformado, enfim. Saiu novo. Mais jovem, demandaram ele para a ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse. Então, também ninguém mais acredita em nada, então não, isso é mito e não serve mais. Sim. E falando em não acreditar em nada, também aboliram a festa da aparição de São Miguel. Olha só, que é aquela que nós acabamos de celebrar aqui no seminário. Bom, também São Leão II, Santo Anacleto, São Pedro acorrentado. Quando ele estava preso, quando estava preso e o anjo veio libertar, sim, também desapareceu. Embora essa até está na Sagrada Escritura. Invenção de Santo Estevão, quando encontrado o corpo de Santo Estevão. Comemoração de São Vital, nem abolida. A segunda festa de São José, que é a festa que cai durante o tempo da Páscoa, que é São José, patrono da Igreja Universal. Quarta-feira, né? Isso, que é na quarta-feira, depois da segunda semana de Páscoa. Sim. Bom, foi abolida e no lugar dela está, que foi colocado por Pio XII, mas continuou no Missal de 62, São José Operário. Ou seja, você vai de um patrono da Igreja Universal para um operário. Sim. Né? Quer dizer, isso é uma diminuição inegável, né? É uma diminuição inegável. Importante salientar que essa festa veio no tempo do comunismo, essas coisas aí. Sim, dia 1º de maio é o dia da Internacional Comunista, em relação ao comunismo, obviamente. Sim. O João XXIII foi um promotor do comunismo. Ele escreveu uma carta encíclica chamada Pátria in Terris, que é a carta magna da teologia da libertação. Né? Se você pega esses livros de história da libertação, Gutierrez, outros, você vai ver que a base que eles têm, que eles não são idiotas, são pessoas que têm um conhecimento do que foi feito aí no Vaticano II, eles justificam a partir de Pátria in Terris, em primeiro lugar, e depois é popular um progresso de Paulo VI do Vaticano II, obviamente, a Gaudium et Spes. Então eles se fundamentam nisso aí para propagar o quê? Comunismo, Che Guevara e coisas dessa natureza, né? Coisas realmente anticristãs. Sim. Bom, sobre as oitavas eu ainda vou falar mais pra frente, mas eu ainda vou adiantar alguma coisa para tocar nessa festa. Bom, durante a oitava do Natal, no último dia, tem a festa da circuncisão de Nosso Senhor. Sim. Então, essa festa também desapareceu e ficou apenas o dia da oitava do Natal. Olha só, isso é mais uma festa considerável, porque é uma festa de Nossa Senhora. Sim. Não é qualquer coisa. Sim. Festa de São Jorge foi rebaixada de sua dignidade e logo depois, no modernismo, desapareceu. Ninguém mais acredita em São Jorge. Que São Jorge existiu, isso é tudo mito e tudo mais. Sim. Bom, Nossa Senhora do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo também foi rebaixada. A impressão dos estigmas de São Francisco, rebaixada. Nossa Senhora das Mercês, rebaixada. As 7 Dores de Nossa Senhora, também rebaixada. Ou seja, você vê várias festas importantes que diminuem, né, ou abolidas. Sim, e a razão que a gente pode computar aí como a causa para isso, né, sempre vai ser essa questão de não acreditar mais naquilo que se acreditava antes. Isso é bastante grave. Sim. Aí eles falam assim, a crise de fé, não sei o quê, mas você continua com essa liturgia que é a crise de fé, que é baseada em gente que tem crise de fé. Então assim, você continua rezando a crise de fé e você quer que de alguma maneira as pessoas não tenham crise de fé. Isso é impossível. Isso é impossível. Quer dizer, se você muda suas ações litúrgicas, né, a lei da oração, você vai mudar alguma coisa, mas se você continua com uma oração que já tende, né, para descrença as verdades da fé, né, então aí você já tem problema. Sim. Um problema seriamente. Bom, agora vamos tratar das oitavas. O que são as oitavas? As festas de uma particular importância são geralmente comemoradas por um espaço de 8 dias. Como, por exemplo, a Páscoa. Tem o dia próprio da Páscoa. Que é domingo de Páscoa. Sim. E ela é comemorada por mais uma semana inteira, até chegar no outro domingo, que
formam 8 dias, Isso. como se fosse um único dia. Então isso é uma oitava. Não só na Páscoa, como também em outras festas, as quais vamos mencionar aqui. Bom, no missal de 69, o que sobrou foi a da Páscoa e a do Natal. E é aí que muitos tradicionalistas ficam se gabando, dizendo: nós temos a tradição que nós que usamos o missal de 62, esse aqui, temos a oitava de Pentecostes. Pentecostes, né? Até se conta aquela velha história que você nunca tem prova, testemunha, mas que alguém ouviu dizer, aqueles famosos rumores do Vaticano, né, os boatos, que disse, né, que o sacristão, né, avisou, né, Paulo VI que não tinha mais a oitava de Pentecostes. Paulo VI já apareceu paramentado para a oitava de Pentecostes, né? Mas e aí o sacristão teve que dizer para ele: não tem mais, isso agora foi abolido com a sua reforma. Não, foi abolido. E daí ele chorou. A história é essa, quer dizer, é algo que exige uma credulidade muito grande, sabendo que Paulo VI acompanhou todo o processo, revisou o texto, né, e estava muito ciente daquilo que ele destruiu. Né? E dentre isso, evidentemente, foi a de Pentecostes. Mas antes dessa demolição, houve também outras já neste aqui, de 62. É sobre isso que o senhor Lucas agora vai nos falar. Sim. Né? Sim. Bom, além da oitava de Pentecostes, que sobrou para quem usa o missal de 62, Claro, né? ainda existiam outras oitavas que nesse mesmo missal foram abolidas e que os tradicionalistas ou se calam ou nem têm ideia de que existiam. Não sabe mais. Tem uma tradição que realmente começou em 62. De 62, então sim, bem nova. Bom, e inclusive na maioria das oitavas, como vamos mencionar aqui, são antiquíssimas, anteriores ao século X, muitas. Uhum. Bom, vou tratar todas as que eu mencionarei nessa lista foram, felizmente, abolidas. Para começar pela oitava da Epifania, oitava de Corpus Christi, da Ascensão, do Sagrado Coração, Imaculada Conceição, Assunção de Nossa Senhora, inclusive, para fazer uma nota, que mesmo o dogma da Assunção tendo sido proclamado na década de 50, essa oitava existe mais ou menos desde o século IX. Então você vê aí espaço de 1000 anos, 1100 anos. Aham. Então essa festa já existia com oitava, para depois de 1000 anos ser proclamado o dogma. Sim, e a gente percebe também que essa questão das oitavas, você vê que toca realmente festas particularmente católicas, né, caras ao católico, que tem realmente um apelo muito grande ao católico, né, como Corpus Christi, Sagrado Coração, Ascensão de Nosso Senhor. Então, todas essas festas que receberiam maior solenidade com a oitava e que seriam mais honradas, portanto, esses mistérios da religião, eles deixam de ser porque isso acabou e vai desaparecer. Inclusive da mente do tradicionalista, que já não vai ter, né, isso diante dos seus olhos aí durante os 7 dias seguintes da festa. Sim. Além dessas, também foram abolidas a oitava de São João Batista e São Pedro e São Paulo, importantíssima. Com certeza. De todos os santos, da Natividade de Nossa Senhora, de Santo Estevão, São João Evangelista, dos Santos Inocentes e a oitava da dedicação de uma igreja. Ou seja, quando uma igreja era dedicada, todos os anos, quando se comemorava a festa dessa dedicação, também era seguida por uma oitava. A importância local, né, dessa festa. A igreja é consagrada pelo bispo, né, tem todo um ritual, que depois seria praticamente destruído pelos modernistas, né, da reforma litúrgica. Então, isso sobre as oitavas. E agora vamos tratar também sobre um outro ponto importante, também relacionado à questão da festa litúrgica, da honra à festa litúrgica maior, né, que seria a questão das vigílias. Sim. Então, nos fale um pouco dessa questão das vigílias. Bom, as vigílias, elas são sempre
rezadas no dia anterior à festa, principalmente em festas grandes. Porém, em 1762, algumas, principalmente de apóstolos e de Nossa Senhora, desapareceram, as quais a festa da Epifania sumiu a vigília, e também das de São Matias, São Tiago, São Bartolomeu, São Mateus, a vigília de Todos os Santos, Santo André, da Imaculada Conceição e a de São Tomás. Tomás também, então, que inclusive é justificável, porque São Tomás mesmo já tem desaparecido completamente, né, por conta da quaresma, né, que cai na quaresma normalmente, então já desapareceu aí, e também a sua vigília, por conseguinte, vai desaparecer. De modo que, né, mantendo isso, porque os modernistas, eles não abandonaram essas mudanças, porque eles entendiam essas mudanças que foram feitas aí por João XXIII como uma parte no processo da Revolução Litúrgica, então eles mantiveram isso, mas por conta da importância que existe um santo como São Tomás e também um santo como São Bento, que caem nessa época e que foram suprimidos também, né, por conta da quaresma, eles tiveram que mudar a data, né, e mudaram então São Tomás para janeiro e São Bento para julho. Sim. Então são mudanças, né, que nós vemos já ter relação com o Missal de 62, né, que é aquela tradição dos anos 60, aquela tradição maravilhosa, aquela tradição de hippie, de drogado, de Woodstock, né, de maconha, de revolta contra os pais, de revolta contra a autoridade, de guerrilha armada, de subversão, de assassinato, de bombardeio. Né? Essa é a tradição que está aqui. Né? Já a tradição que é a mesma coisa aplicada à liturgia romana. Né? A liturgia romana, venerável, né? e realmente digna, né? do nosso máximo respeito, zelo, e por isso, né? nós fizemos esse vídeo, estamos fazendo essa série, pretendemos continuar se Deus quiser, porque assim nós queremos conscientizar as pessoas que elas comecem a entender o que é a missa de sempre realmente, tá? E o que é essas missas de transição, como a de 62, tá? Que embora seja em latim, embora tenha muito do ordinário tradicional, ela já é parte da Revolução, né? E ela vai desaparecer. Ela foi feita para sumir. Ela foi feita para começar em 62 e terminar em 69. Tá? Ela não era para continuar, né? Então, vamos buscar compreender melhor, né, a questão da liturgia. Se tiver qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente pelos comentários, né, que a gente faz questão aí de, na medida do possível, ir respondendo. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sr. Lucas, pela presença. Até a próxima. Tchau, tchau.